Bueno, seguimos con la próxima presentación del doctor Ribamar Costa, que nos va a hablar de cuándo una imagen es esencial y el paso a paso de UCT y de AEBUS. Gracias, Ribamar. Olá, graças a Leandro, a Mário, a você todos, nós estamos entre amigos acá. É um prazer muito grande fazer esta apresentação. É uma missão também muito difícil de falar de OCT e ultrassonido em 15, 20 minutos. Pero vamos fazer nosso melhor. Essa é a agenda para hoje. Uma introdução sobre os métodos, como utilizar os métodos antes da revascularização e depois também, quais são as utilidades. Para apresentá-lo, em Brasil, não sei como em toda a Latinoamérica, mas em Brasil há dois sistemas de ultrassonido disponíveis, que são de Philips e de Boston Scientific. Há outros em mundo, de Assist, de Terumo, mas em Brasil, solamente de Philips e de Boston Scientific, que constituem-se de console, de um sistema de computador que processa e genera as imagens, um pullback que faz a corrida de ultrassonido e o catéter de ultrassonido, que tem em sua extremidade um cristal que, uma vez que é acionado, transforma a energia elétrica em energia sonora para produzir as imagens. O CT é muito semelhante, também tem um console como o IVOS, um pullback, que é mais lento, mais rápido, é um catéter, pero que não há um cristal em sua extremidade que produz som, pero um diodo que produz imagem, raios infrarrojos. Nós temos em laboratório diferentes frequências de ultrassonido. Agora não há mais de 30 MHz, pero há de 20, de 40 e de 45 MHz. Nós sabemos a diferença de maior e menor frequência. Quanto maior a frequência, melhor a definição da imagem que é próxima ao catéter, melhor a definição superficial, pero há menos penetração da imagem. E nos catéteres de menor frequência há mais penetração, pero a definição não é muito clara. Portanto, para a coronária, seria melhor uma imagem com maior frequência. O CT não se utiliza de ultrassom, utiliza-se de uma imagem de infrarrojo e uma frequência de onda luminosa que é de 1300 nanômetros, que nós chamamos de infrarrojo. Para obter a imagem de OCT, diferente de ultrassonido, ultrassonido não necessita que se remova sangue da artéria, pero o sangue não causa interferência na imagem de ultrassonido, não causa interferência nas ondas sonoras, pero causa interferência nas ondas de infrarrojas, os raios infrarrojos. Portanto, é necessário remover o sangue para obter boas imagens de OCT. Para tal, nós necessitamos uma substância que tenha uma viscosidade maior que o plasma, que o sangue, para poder removê-lo da coronária, pero um índice de refratariedade que é semelhante. Há muitos produtos que podem ser utilizados, pero na prática, o que produz a melhor imagem com menos efeitos colaterais é o contraste que nós utilizamos para a cateterização. Acá é um exemplo, o Dexol. Acá são as diferenças e como temos uma melhor imagem com o Dexol contra o Manitol, o Dextran, os diferentes tipos. Quando nós comparamos o ultrassonido com o OCT, nós temos que o OCT, por ser uma modalidade que deriva da luz, tem uma capacidade de fazer um pullback mais rápido, com mais frames, mais pictures por segundos, uma qualidade de imagem melhor, uma definição axial, que é mais próxima do catéter de superfície, que é 10 vezes maior que o ultrassonido, pero uma penetração que também é menor, como que 5 vezes menor que o ultrassonido, que permite, portanto, uma conclusão que permite uma observação melhor das estruturas próximas do catéter, pero os vasos das artérias são muito largas, ou você necessita avaliar estruturas mais profundas, como a membrana elástica externa, não é sempre possível fazer com o CT.
pero a velocidade maior da luz permite uma reconstrução tridimensional que é melhor. Por causa disso, os sistemas novos de ultrassonido han incorporado uma característica que é uma maior frequência de onda sonora. Tanto o sistema de Assist como de Boston e de Volcano têm frequências agora que são entre 50 e 60 MHz, mas são frequências que não são constantes, são variáveis. Para quê? Para que nos proporcione uma resolução axial mais próxima de OCT. Agora nós temos, por exemplo, com o sistema de Boston, High Definition Ultrassonido, uma resolução de 20 micrômetros, que é muito cerca de 15 micrômetros de OCT. Pero não há um prejuízo na penetração e na visualização da membrana elástica, porque há uma variação de frequência que cambia de 20 a 60, portanto, não é fixa. Temos também a possibilidade de pullbacks mais rápidos, como o de Assist, que chega a 10 milímetros por segundo, como que se aproxima um pouco mais do OCT. Permite também a reconstrução mais perfeita. E quando ponemos as imagens que temos hoje, com o ultrassonido antigo, de 40 MHz, com OCT e com o novo de High Definition, observamos que as imagens com High Definition são mais próximas da imagem que obtenemos com a luz, com o OCT, permite uma caracterização mais precisa, provavelmente, de los tipos de placa, de la posição, de los estentes, como nós vemos nesse diapositivo, nesse slide, que podemos mensurar a mala posição. Não é visível com os sistemas mais antigos de 40 MHz. Há muitas utilidades por los métodos de imagem. Nós podemos utilizar antes e depois, durante e depois da intervenção. Antes, para caracterizar o tipo de placa, se há muita calcificação, onde está localizada a calcificação, para planejar para a estratégia, para definir as luzes intermediárias ou ambíguas. Hoje não é o método preferencial. Nós tivemos uma charla agora de los métodos fisiológicos, que são a preferência, pero há na síndrome coronária aguda uma possibilidade de utilizar para analisar a morfologia do ateroma e também para guiar a intervenção coronária percutânea, para escolher os tamanhos, as dimensões de los estentes que nós vamos pôr na artéria. Começamos com a caracterização do ateroma por ultrassonido e por OCT, que por utilizarem fontes diferentes, som e luz, tem características completamente diversas. Nós vemos aqui um corte, um slice, um corte tomográfico de ultrassonido, onde vemos o catéter de ultrassonido e as principais estruturas que compõem a artéria. A membrana elástica externa, a adventícia, que é uma camada rica em colágeno, portanto hiperreflexiva, de som branca, acá. Depois, uma camada rica em células musculares lisas, na camada média, que, portanto, por ser uma camada muscular, não reflete o som, é negra. E depois, a íntima com a placa. Normalmente, a íntima tem uma mensuração que é menor que 100 micras e não é visível ao ultrassonido. Pero, na presença de placa, se torna visível uma associação de placa com a íntima. E, acá, no centro, é o lumen, que é constituído de sangue que não reflete o som, portanto, é negro. Tudo que está entre o lumen e a membrana elástica externa, a média, é o ateroma com a adventícia. Nós temos 3 tipos básicos de ateroma vistos ao ultrassonido. O mais comum é que sejam mistos, que sejam uma mistura, pero se temos o mais fácil de classificar por ultrassonido, o ultrassonido não é um bom método para classificar os ateromas. A definição axial da geração de 40 MHz não é tão boa. Provavelmente com a nova geração de 60 é melhor, mas com 40, o único ateroma que é muito fácil de classificar são as placas calcificadas. Nós vemos acá uma placa que produz uma sombra acústica, uma placa branca que produz sombra acústica, é muito fácil, é quase 100% a acurácia de ultrassonido para detectar que pode ser superficial quando está perto do lumen ou mais profundo quando está mais perto da camada adventícia.
As outras duas placas, as placas moles, as placas gordurosas, as placas de fibrose, são mais difíceis de reconhecer. Há uma variabilidade muito grande na classificação. A placa fibrótica, como a placa calcífica, é uma placa branca, pero não produz sombra acústica. A placa de gorduras é uma placa que é mais negra, pero uma placa heterogênea, que é mais difícil de observar a ultrassonido. Com o CT, com a definição de casi um microscópio de casi 15 micras, é possível identificar a adventícia, a média, a íntima, as três camadas como se fora uma microscopia em vivo. É muito mais acurado para a caracterização do ateroma. Pero as características não sempre são iguais ao ultrassonido. Um exemplo muito claro são as placas de cálcio, as placas calcíficas, que em ultrassonido são placas que refletem muito o som. Acá são placas que não refletem a luz, portanto são negras, pero com uma definição, uma limitação muito clara, como acá nós vemos uma média luna com um contenido heterogêneo, que é uma placa calcífica. A placa lipídica, como a placa calcífica, também é uma placa negra, pero contrário à placa calcífica, não há um contorno, uma definição precisa. É uma placa negra e homogênea, onde não se consegue identificar os bordos. A placa fibrótica é contrário, reflete muito a luz e, portanto, é uma placa mais reflexiva, mais brilhante, mais amarilla, como nós vemos acá. Quando nós comparamos o ultrassonido e o CT para a caracterização das placas, é como nos disse, exceto por la placa calcífica, que o ultrassonido é muito bueno, é igual a la placa, ao OCT, você vê acá, é quase 100% com os dois métodos. Para as outras duas placas, fibrótica e lipídica, o CT é muito melhor que as placas que os ultrassonido para a definição das placas. E isso é importante quando nós avaliamos as lesões intermediárias. Acá temos um paciente com uma lesão que é de 40% a 50% na coronária direita em la posição média. A maioria dos pacientes com doença coronária estável, nós indicamos uma avaliação fisiológica, um FFR, um INFR, ou os outros índices não hiperêmicos que foram discutidos na charla anterior. Por quê? Porque quando nós utilizamos os métodos de imagem, os métodos quantitativos, ultrassonido ou OCT, nós medimos solamente a menor área, por ultrassonido ou por OCT, e com ultrassonido a carga de placa burden, em ponto mais estreito. Pero nós sabemos que o flujo por la placa se modifica com o comprimento da lesão, com o grado da estenose e com características da placa, de tipos diferentes de placa. Portanto, não é um método muito preciso. E quando nós visitamos a literatura de ultrassonido e de OCT, nós vemos que há uma variedade de pontos de corte para ultrassonido, para classificar uma lesão como importante por ultrassonido, por OCT, há uma variabilidade muito grande. E a acurácia não é boa. Mesmo com o CT, que tem uma melhor resolução, que permite uma mensuração mais clara, nós não temos um ponto de corte que é muito preciso. Portanto, nós não devemos utilizar de rotina os métodos de imagem para acessar as lesões intermediárias, e sim os métodos funcionais. Pero, se se trata de uma lesão, de uma síndrome coronária aguda, uma placa instável, uma placa vulnerável, como o caso que los apresento agora, uma placa de 50% de um paciente que tem um infarto, nós podemos sim fazer um método de imagem, né? Como nós fizemos acá, um OCT, para caracterizar não somente que há uma estenose graves, que não necessariamente significa que necessitamos tratar quando temos uma estenose grave no método de imagem, pero classificar as características de vulnerabilidade, como nós vemos acá, uma placa rota, uma capa de fibrose rota, a presença de muito conteúdo de grasa, de gordura, trombos, nós vemos macrófagos e trombo branco e trombo rojo também. E o mais importante na atualidade é a aplicação de las imágenes para guiar e para fazer os procedimentos melhor, para uma angioplastia guiada. E quando há
un insucesso de la intervención, una restenosis o una trombose para comprender o mecanismo que se passa por detrás dessa complicação. Como les disse, é possível fazer antes da intervenção, depois, antes para saber se a lesão é grave, quanto de cálcio há, se é cálcio superficial, profundo, se necessita um rotablator ou um dispositivo de ateroablação, e também para escolher o estem mais adequado, o tamanho, o comprimento, para evitar geographical miss, para evitar perda da lesão ou subexpansão. Depois, para saber se o estente está bem expandido, se cobriu toda a lesão, e para saber se houve complicações agudas, como dissecções nas bordas, ou uma deformação do estente, ou outras complicações que podemos observar. Quando nós procuramos na literatura, um trabalho de 2014 que mostra que quando nós fazemos a intervenção guiada por ultrassonido comparado com a angiografia solamente, conseguimos uma área ao final do procedimento, uma área dentro do estente que é maior por ultrassonido que por la angiografia. Nós sabemos que bigger is better. Quanto maior a área ao final do procedimento, menor a possibilidade de uma restenose ou tromboses. Não há muitos estudos randomizados, pero há alguns, como o Ultimate, que inclui pacientes com doença multiarterial, com oclusão crônica, com bifurcação, lesão calcífica, e que mostrou que o uso de ultrassonido reduz em 50% a ocorrência de eventos adversos. É necessário enfatizar que não reduz muito mortalidade e infarto, mas reduz a restenose, sobretudo. E num território que é muito nobre, como o tronco da coronária esquerda, está uma subanálise de estudo que comparou a intervenção com aqui do Rio. No braço que foi intervenção percutânea com estém medicado, os pacientes que não fizeram AIVOS, acá em azul, foram os que tiveram pior prognóstico. Os pacientes que fizeram AIVOS antes, pré, durante ou depois da intervenção, ou os dois, tiveram um resultado melhor que os pacientes que não fizeram AIVOS, tanto para MEIS como para TLR. Pero, como sempre digo em minhas charlas, o importante não é fazer AIVOS, é o OCT, pero interpretar os achados. É necessário mudar, cambiar a estratégia de acordo com as descobertas. Solamente fazer a imagem não garante um melhor desfecho, um melhor resultado, pero cambiar de acordo com os achados da imagem, AIVOS ou OCT. A maior evidência atualmente é para AIVOS, pero, em minha opinião, AIVOS e OCT têm um papel muito similar, com resultados muito similares. Acá é uma análise de Excel que mostra que o uso de ultrassonido cambiou a estratégia em mais de la metade dos pacientes, por uma razão de um balão mais largo para pós-dilatação, para pressões mais altas, para uso de stent adicional ou para não utilização de outro stent na rama lateral, pero cambiou a estratégia que inicialmente ha sido planejada. A verdade é que não há muitos critérios, entretanto, para justificar a guia com os métodos de imagens. Temos aqui uma publicação de 2018 do Consenso de Expertos de Europa, que nos mostra que um bom resultado pós-intervenção com ultrassonido seria uma área maior que o 5.5 dentro do stent, ou que 4.5 quando se utiliza o OCT, sem dissecções importantes nas bordas, e com uma boa posição das struts, das artes contra a parede do vaso. Pero não é muito preciso como fazer. Nós em Dante Pazanese, Dr. Daniel Chamier e nosso grupo em Dante Pazanese, fizemos um estudo que se chama EyeSight, no qual nós utilizamos critérios bem definidos. Nós não temos tempo para detalhar os critérios, mas temos critérios bem definidos para implante de stent guiado por ultrassonido ou por OCT. E OCT utilizando a membrana elástica externa, não somente o lumen, como muitos preconizam, que não se pode ver a membrana elástica externa no OCT. Não é verdade, na maioria dos casos, 2/3 dos casos, nós guiamos os procedimentos por uma membrana elástica com OCT. Se tem muita placa, uma carga de placa muito grande, um placa burden muito grande, obviamente não há como ver a membrana elástica externa, pero na maioria dos casos é possível visualizar a membrana elástica externa e guiar o OCT como se faz com AIVOS, baseado na membrana elástica externa e fazer um procedimento mais, fazer uma boa expansão como se faz com o AIVOS também. É uma questão solamente de
cambiar a forma de utilizar o método, não é um problema do método. Acá é um exemplo para finalizar, para concluir a charla, uma lesão suboclusiva da descendente anterior. Você pode mirar em duas projeções. E nós, depois de fazer uma predilatação com um balão pequeno, 2.5-20, temos uma doença difusa que acomete toda a descendente anterior. É que a angiografia parece um vaso pequeno, um vaso estreito. Nós decidimos, antes de poner o stent, fazer uma avaliação com imagem, com ultrassonido, e observamos que se trata de uma lesão longa, quase 90 milímetros, mas o vaso distal não é um vaso pequeno, é um vaso perto, cerca de 3 milímetros, 2.8. E tem uma doença realmente que é difusa, tem uma landing zone distal buena, pero uma doença difusa que acomete a diagonal, a rama diagonal, e proximal é um vaso de casi 4. Baseado em los achados de ultrassonido, ponemos um stent 2.5-33 distal, 3.33 terço médio e 3.5-28 proximal. Uma pós-dilatação com 3.5-20 a 30 atmosferas e 3.20 em la porção média distal. E depois de 94 milímetros de stent, uma lesão longa, fizemos uma avaliação com ultrassonido e, mesmo com a optimização, nós observamos que há acá uma subexpansão e uma simetria, não está bueno expandido o stent na porção média e na porção proximal, o stent não está aponido, não está aposto contra a parede do varal, uma posição incompleta. Baseado nos achados, cambiamos a estratégia, um balão maior, um balão 4.20 a 18 atmosferas, e acá é o resultado depois da pós-dilatação, que foi confirmado na angiografia e também com ultrassonido. Vejam acá, de normal a normal, uma boa expansão em todo o segmento, e o resultado de ultrassonido confirma que agora não há mais assimetria, não há mais subexpansão, e há uma boa posição do stent em toda a sua extensão. Um outro exemplo acá, para concluir, um caso de trombose subaguda, um paciente de 60 anos que depois de 8 dias de um implante de stent e uma bifurcação simples na descendente anterior, teve uma trombose, uma técnica provisional de stent na descendente anterior com a diagonal, na rama diagonal, uma trombose com 8 dias de procedimento. Nós fizemos uma predilatação com um balão pequeno, queríamos entender o mecanismo e fizemos OCT. Uma grande quantidade, uma grande carga de trombo, como era esperado, de trombo rojo, uma trombose aguda, subaguda. E, mais importante, antes, à altura da rama diagonal na parte proximal, uma assimetria da expansão e uma subexpansão muito importante. Uma estenose residual de 72% na área de 2.2. O resultado angiográfico parecia bueno, pero a imagem intracoronária, o OCT, mostrou que não havia uma expansão adequada. Isso cambia, inclusive, a estratégia. Acá, nós optamos por não poner um outro stent, pero solamente dar medicação dos B3A e fazer uma pós-dilatação com balão não complacente a alta pressão. E depois da pós-dilatação, nós vemos a recuperação da simetria e da expansão do stent em toda a sua extensão. Que há de novo, a vantagem de OCT na geração atual é que permite uma detecção automática da expansão dos stents que são implantados, detecção automática das zonas de mala posição, necessita menos expertise que o ultrassonido para interpretação dos achados, e tem programas que permitem a detecção, como disse, de mala posição e uma reconstrução tridimensional. Você pode mirar acá na reconstrução longitudinal, que há uma região que é marcada em rojo, que mostra todos os pontos de mala posição, que não necessita de uma interpretação pessoal, de um conhecimento a mais. E também permite boas reconstruções tridimensionais, por exemplo, para bifurcações, para os troncos, que nós podemos ver como estão a rama lateral, a rama principal, o que não é muito fácil de fazer com o ultrassonido. Esse é meu último slide, solamente para mostrar quais são as evidências para ultrassonido e OCT. São muito similares, muito parecidas. Para avaliar lesões intermediárias no tronco, nós devemos usar mais ultrassonido, embora não haja uma recomendação formal
para los CT en tronco es posible hacer. Nosotros en Dante tenemos una experiencia de muchos casos de tronco que es posible con una buena técnica hacer ultrasonido de tronco también, o CT de tronco también. Para guiar los implantes stents, es una indicación 2A para los dos métodos. Obviamente, há más evidencia para ultrasonido, pues es un método más antiguo. Para implantes absorvíveis, os OCT levam uma vantagem por sua melhor resolução, mas os absorvíveis não são mais utilizáveis hoje em nossa prática. Quando temos uma falência de los stents, trombose ou restenose, podemos utilizar os dois. Eu prefiro, se possível, utilizar o CT, por causa da definição que permite uma visualização melhor dos mecanismos. Em síndrome coronária aguda, o ultrassonido não tem uma boa imagem para identificar ulcerações, para identificar macrófagos e outras características de inflamação. Minha preferência é por LOCT. E para avaliar lesões intermediárias, nenhuma das duas opções, a fisiologia é minha preferência e a recomendação das guidelines, das diretrizes, pero em síndromes coronárias agudas, nós podemos fazer quando há uma lesão intermediária para caracterizar as placas vulneráveis. Graças, estou aqui para os esclarecimentos depois.